Santa Teresa d'Ávila diz que na ação de graça o Senhor nos instrui. Logo o catecismo não sai muito fora da ação de graças, já que é a instrução mesmo que Nosso Senhor nos deu, que está contida no catecismo. Então terminamos os dons do Espírito Santo, terminamos as bem-aventuranças e entramos então agora nas obras de misericórdia. Quais são as boas obras de que nos pedirá conta particular, de que nos será pedido conta particular no dia do juízo? As boas obras de que se nos pedirá conta particular no dia do juízo são as obras de misericórdia. O Evangelho de hoje termina dizendo que a terra boa dá fruto pela paciência. A misericórdia vai sempre junto com a paciência, porque é suportar as misérias dos outros. Não só suportar, mas acudir e socorrer as misérias dos outros. Que se entende por misericórdia, por obra de misericórdia. Obra de misericórdia é aquela que se socorre o nosso próximo em suas necessidades corporais ou espirituais. Quantas são as obras de misericórdia? Elas são 14, 7 corporais e 7 espirituais. Conforme são corporais ou espirituais, as necessidades que se socorrem. Quais são as obras de misericórdia corporais? São, primeiro, dar de comer a quem tem fome. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Terceiro, vestir os nus. Quarto, dar pousada aos peregrinos. Quinto, assistir aos enfermos. Sexto, visitar os presos. Sétimo, enterrar os mortos. Então, 7 corporais. Dar de comer, dar de beber, vestir, praticar a hospitalidade, assistir aos doentes, visitar os presos, enterrar os mortos. Quais são as obras de misericórdia espirituais? São igualmente 7. Dar bom conselho. Dar bom conselho. Prestar muita atenção no que a gente diz. A pessoa pede um conselho, dar um bom conselho. Conselho é uma direção. Se orienta mal, se dá um mau conselho, um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco, na vala, no fosso. Esse fosso pode ser o inferno. Segundo, ensinar os ignorantes. Pais devem ensinar os filhos, aqueles que podem devem ensinar catecismo aos filhos dos outros, os que podem fazer uma escola, os que podem, assim por diante, ensinar os ignorantes. Ensinar a um amigo, dar conselho, ensinar aos ignorantes, às vezes pode ser até sinônimo. Ensinar alguém, você está agindo assim, está errado. Penso que você não sabe. Vou lhe avisar. Você devia fazer ação de graças, por exemplo. Outra coisa. Terceiro, corrigir os que erram. Essas 3 são muito ligadas, né? As 3 em respeito a essa luz que a gente pode ser para os outros. Ser uma boa luz dando um bom conselho, sendo uma boa luz ensinando os ignorantes e sendo uma boa luz corrigindo os que erram. É mais difícil, exige mais tato, existe mais... os pais devem corrigir os filhos. Depois um amigo deve também corrigir um seu amigo. É mais difícil, depende do grau de amizade. Um irmão deve corrigir o outro irmão. Chama-se correção fraterna. Santa Teresinha um dia tinha uma irmã que era muito apegada à superiora, de uma maneira que não era muito boa. E essa irmã tinha mais idade do que Santa Teresinha. Era noviça como ela. No tempo em que Santa Teresinha era noviça. Ela rezou muito. Ela achou que era o dever dela fazer essa correção fraterna. Então ela rezou, sentou ao lado da irmã
e falou: tenho algo para lhe dizer. E com muito delicadeza disse tudo que tinha para dizer. E a outra se corrigiu. E Santa Teresinha realizou, cumpriu essa obra de misericórdia, corrigir os que erram. Pois, como mestre de noviça, ela teve que corrigir também, evidentemente. E mesmo doente, quase morrendo, ela viu uma coisa que estava errada, ela ainda tinha a função, e ela mandou dizer para a irmã, para a noviça. E como ela estava assim, já quase na hora da morte, e essa correção é difícil, então ela teve essa expressão que ficou famosa: eu morro com as armas na mão. As armas da correção. Eu morro com as armas na mão. Não vou abandonar o combate, já que Deus me confiou essas almas, eu vou trabalhar para que elas se corrijam. Corrigir os que erram. Quarto, consolar os aflitos. Mais uma luz consoladora. Interessante ver que esses 4 têm algo de comum. Todos eles trazem consigo uma certa luz. Dar um bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram e consolar os aflitos. Lembrando as pessoas aflitas verdades que poderão ser motivo de consolação, que são motivo de consolação. Então, não consolar com coisas vãs, mas consolar com coisas verdadeiras. Consolar os aflitos. Quinto, perdoar as injúrias. Perdoar as injúrias. Não guardar o rancor e não perdoa, acabou. E não perdoar as injúrias. Injúria significa coisa que vai contra o nosso direito. Iuris é a raiz da direito. Código jurídico, né? Jurídico, toda essa palavra iuris vem de direito. Então, mesmo que uma pessoa tenha infringido nossos direitos, a gente deve estar pronto a perdoar essas infrações, perdoar as injúrias. Sexto, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. O Evangelho de hoje terminava, e a semente dá bom fruto, se cai numa terra boa, dá um bom fruto, pela paciência, assim que termina o Evangelho. Então, a manifestação, o próprio da paciência, de uma obra perfeita, é a paciência. A paciência que dá o retoque, o toque de perfeição à caridade. E faz com que a gente sofra com paciência as fraquezas do próximo. Que fraquezas? Defeitos do próximo. Não é tanto fraqueza física, são atendidos pelas obras de misericórdias corporais. Dá de comer, dá de vestir, dá de beber, visitar o doente, mas aqui não. As fraquezas aqui são as fraquezas morais. Suportar com paciência as fraquezas do próximo, os defeitos do próximo, que é bem mais difícil que suportar as fraquezas corporais do próximo. E, finalmente, rogar a Deus pelos vivos e os defuntos. Como o tempo já vai longe, vamos parar por aqui. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.